Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo aula gravada. Começando a aula, então, semana passada a gente viu sobre as revoltas nativistas, hoje a gente vai ver sobre as revoltas separatistas, né? Antes de começar a aula, eu queria mostrar para vocês o formulário que eu vou disponibilizar ainda hoje. Vocês já estão vendo, né? Ó, esse daqui é o formulário, então, que eu vou disponibilizar ainda hoje para vocês. Hoje é dia 28, né? Ele vai ficar. Eu vou mudar aqui, porque tá com as datas do outro cursinho, tá? Mas eu vou mudar a data antes de mandar para vocês. Ele vai ficar disponível, então, hoje, né? No resto da noite de 2028, né? O final de semana. Vai ficar disponível até a próxima aula no dia 4, né? Que a gente vai ter uma aula sobre a família portuguesa no Brasil, né? A vinda da família portuguesa. A gente vai tratar desses aspectos, né? E no dia 11, a gente vai ter uma aula sobre a independência do Brasil. Lógico que a gente vai ter uma aula sobre a independência do Brasil só até ali metade, até o quase o final do ano de 1822, né, quando acontece a independência aqui, né, quando é falada dessa independência aqui, né, por Dom Pedro, né, que ele grita famigerado independência ou morte, né. E aí, no dia 18, então, né, vocês vão ter aí umas 3 semaninhas praticamente, né, são 3 semanas, né, para vocês fazerem o formulário, responderem ele, tá? Dia 18, então, a gente vai ter uma retomada do que a gente trabalhou no módulo de Brasil Colônia, né? Dia 18, então, a partir dessas questões, né? Porque essas questões são referentes a tudo que a gente trabalhou, né? Então, só algumas informações, né, para vocês conseguirem ler e fazer o formulário, né? Bem bacana, né? É, eu vou pedir então para vocês. Eu dei um outro formulário sobre União Ibérica, eu não lembro, eu não sei se vocês lembram, mas nele eu só pedi para vocês responderem as questões. No final eu acabei lendo, mas não teve uma devolutiva, né, de ninguém ali, né? Até porque. Deixa eu ver. Aceita. E até porque eu não pedi nome, não pedi e-mail de ninguém, né? Não tinha nem como saber quem mandou a questão, né? Esse vai ser diferente. Eu vou pedir o nome de vocês e o e-mail. Ele vai ter 5 questões abertas, e dentro dessas 5 questões eu vou pedir para vocês não escreverem uma Bíblia, mas assim, tentar escrever de 5 a 10 linhas ali, ou mais ou menos nisso, 3 linhas, mas escrever uma resposta que alcance o objetivo da pergunta, né? Não pode se desvincular disso, né? Tem que tentar ali responder o que está solicitado, né? Eu dei esse formulário para alguns outros alunos, né, eles acabaram falando de coisas que poderiam ser faladas se estivessem bem articuladas, né? Mas como elas não estavam, elas fugiam completamente do conceito ali da questão, né? E aí, então, a gente vai ter 5 questões abertas e 10 questões fechadas, assim, super tranquilas, não tem nada muito, muito difícil, né? Eu vou pedir o nome de vocês e o e-mail, porque eu quero mandar uma devolutiva para vocês sobre as questões abertas, né? A quantidade de acertos, a quantidade de erros, falar mais ou menos ali o que tem que prestar atenção, né? Nos próximos, que é fechamentos de módulo que vão ter, né? Eu aconselho vocês também a não fazerem esse formulário. Vocês, lógico, vocês já vão ter acesso a ele, né? Mas eu aconselho vocês só começarem a fazer ele depois da aula do dia 11 de junho, tá? Porque a última questão é sobre essa aula. Eu já estou liberando formas para vocês já estarem mais familiarizados aí com ele. Mas aí no dia 11, então, a gente vai ter a nossa última aula do fechamento do módulo. E aí esperem até ela, né? E vocês vão ter uma semaninha aí de fato para vocês responderem o formulário e eu mandar uma devolutiva para vocês, né? Então eu fecho o formulário, na verdade, porque eu também tenho que fechar ele, né? Eu vou fechar ele no dia 16. Eu vou fechar ele no dia 16, aí eu corrijo, mando para vocês, né? Vou mandar ali no geral as respostas e mando depois no particular, no e-mail de cada um, uma coisa mais individual ali sobre as suas respostas, né? E aí, dia 18, a gente comenta de um modo geral, retomando tudo que a gente falou dentro do módulo, né?
Eu queria também falar, né, porque assim, vocês não são obrigados, claro, a responder nesse formulário, queria deixar isso claro, mas é importante, né, responder, né, para ver, né, se vocês absorveram, né, o que foi tratado, o que a gente conversou, né, o que ficou, né, e talvez seja também um próprio treinamento para os próprios vestibulares, né, que virão ainda no final do ano para vocês, né? Então, assim, eu acho importante responder. Quem quiser responder e não quiser a devolutiva, escreve no nome. Ah, meu nome é tal, não quero a devolutiva. Não mando a devolutiva, mas aí eu leio suas questões, né? Assim, se você quiser, tem essa opção. Se você tiver também alguma questão aberta que vocês não sabem responder, né, e não querem ali chutar essa resposta, porque nas questões fechadas dá para você chutar ali, né? Se você não souber, né? Mas na aberta não dá. Se você não souber, não quiser escrever uma que você não tem muita certeza sobre o assunto, né, não lembra muito bem, você pode escrever não sei, não tem problema, porque a gente vai discorrer, né, sobre essas questões dentro de aula, como eu falei também. Tinha outra coisa que eu ia falar, esqueci. Eu acho que era só isso então. Deixa eu apresentar aqui só agora a tela da aula. Ficou alguma dúvida sobre o formulário, como que vai ser? Ele vai ficar disponível, então, praticamente 3 semanas para vocês, a partir de hoje, quando eu colocar lá o negócio da aula, né? E aí ele vai ser fechado no dia 16 e no dia 18 a gente tem a aula de revisão. Pode ser? Então, tudo bem. Se tiverem alguma dúvida, por favor, fala. Eu vou apresentar, então, a aula de verdade aqui. Pronto. Hoje a nossa aula, então, vai ser sobre os movimentos emancipacionistas, né, que aconteceram aqui no Brasil. A aula passada a gente tratou dos movimentos nativistas, né, e só lembrando da característica principal desses movimentos, eles queriam romper, então, com romper com a forma, né, que a coroa estava administrando aqui, né, romper com o pacto colonial e não romper diretamente com o colonialismo, né, porque tendo em vista que eles gostavam da administração portuguesa aqui no Brasil, né? Esses movimentos separatistas que a gente vai tratar hoje, que aconteceu em Pernambuco, na Bahia e em Minas Gerais, né? Eles são muito, muito, muito importantes. Eles são muito, muito cobrados, né? Especialmente, né? Ultimamente, né? Essa Inconfidência Mineira é o que a gente vai começar a falar hoje, né? Qual é o contexto histórico dela, né? É um contexto de crise do antigo regime, né? A gente está evidenciando com um começo de crise das monarquias absolutas, né? Absolutistas, né? Dentro da Europa, né? Tendo em vista que alguns países, né, vão conseguir a sua independência, né? Por exemplo, os Estados Unidos, né? E está acontecendo a Revolução Francesa também, né? O capitalismo industrial começa a subir muito, né, também mostrando, né, a força que a Inglaterra tem dentro de todo esse período, né? A Inglaterra vira uma potência muito, muito importante, né, dentro disso, né? Ela tá passando ali pela Revolução Industrial, tá vendendo as coisinhas que ela tá fazendo ali, né? E tá conseguindo ganhar muito dinheiro com tudo isso, né? Essas ideias iluministas que também circulavam, né, por praticamente quase todo mundo, né, chegaram ao Brasil, né? Circularam lá nos Estados Unidos, circularam na Europa, chegaram ao Brasil também, né? A independência dos Estados Unidos, como eu falei, também é muito importante para esses movimentos separatistas, né? Porque os Estados Unidos, colônia da Inglaterra, se separar dela, mostra que os estados aqui, as províncias aqui no Brasil, também poderiam fazer esse mesmo movimento para se separar e criar suas próprias leis, né? Tendo em vista, né, que esses movimentos eram contrários a várias arbitrariedades que acontecia, né? Que a coroa fazia, né? Com as pessoas que moravam aqui, né? Os colonos, né? E essa distinção muito forte também que existia entre os portugueses de Portugal e os portugueses do Brasil, né? Tem essa distinção, né? A gente tem que lembrar também, né? Eu sempre gosto de reforçar isso, que nesse momento esses movimentos não queriam
a independência do Brasil, não. Eles queriam se fragmentar, né? Fazer um Brasil fragmentado praticamente, né? Tiradentes é tido pra gente, por exemplo, como um grande mártir da nação, né? E isso a gente já vai tratar quando a gente for falar das imagens, né? Esse slide aí, tanto ele está disponível para vocês no Drive. No Drive. Tá disponível no Drive lá para vocês, tá? Então vocês podem seguir também lá no Drive, tá? Mas existe uma construção, né, em cima desse Tiradentes, né, desse líder nacional, né, quando na verdade ele não foi um líder tão nacional assim, né. Esses movimentos separatistas vão querer separar determinada região ali do Brasil, até porque nesse momento não vai existir uma ideia do Brasil como um todo, né, um Brasil de união ali política e tal, né, não existe essa concepção, não existe essa noção ainda, né? Todo mundo que está ali, por exemplo, quem mora em Minas Gerais e quem mora na Bahia, eles são muito ali. Como que é a palavra? Eles são muito regionalistas, né, que fala, né, que eles gostam ali mais dos costumes deles e não pensam no Brasil no contexto todo, né. Esse liberalismo econômico também começa a subir, né, esse mercantilismo, né, que foi essas regras estabelecidas do comércio, né, pelos países, né, começa a cair, né, e o liberalismo econômico começa a subir também. Tendo em vista que a burguesia também começa a crescer, né, por exemplo, na Revolução Francesa, né, uma revolução burguesa, né, começa a acontecer também, né, nessas primeiras fases, né, tanto que o ano da Inconfidência Mineira é o ano também que se iniciou a Revolução Francesa, né, que de fato ali, né, tem os acontecimentos antes da Revolução, né, do Luís XVI tentando articular o problema que a França vivia no período, né, e a aristocracia ali, a nobreza indo contra, né? Porque eles teriam que ser taxados, né? Mas tá, não é isso a aula hoje. Então, essa burguesia também começa a crescer, né? Esses estados liberais burgueses começam a crescer e as quedas das monarquias absolutas na Inglaterra e na França, né? Começam a cair, né? E ter em vista também essa crise do sistema colonial, né? Porque o Brasil também passava por uma crise muito importante, né? Muito importante, né? Como a gente destacou nas últimas aulas, né? A crise do açúcar, por exemplo, é uma crise que se alastra por vários anos ainda dentro da colônia, né? Por exemplo, o movimento separatista pernambucano e da Bahia são muito afetados, né, ainda por isso, né? Eles colhem resquícios de tudo isso, né? Então é bem importante falar, né? Deixa eu ver aqui. Então tá. A Inconfidência Mineira, agora entrando de fato no que foi esse movimento da Inconfidência Mineira. Outra coisa que eu acho importante frisar é que a Inconfidência Mineira e o próximo movimento que a gente vai falar, que é a Conjuração Baiana, né, ou a Guerra dos Alfaiates, né, foram movimentos que ficaram muito mais no papel do que na prática, né? Então a gente vai falar sobre isso. Qual é a influência que a Inconfidência Mineira tem para se conjurar, né, para fazer ela acontecer, né? O iluminismo, né, que circulava aqui, né? E a independência dos Estados Unidos. Esses são dois fatores muito importantes para acontecer a quase todas, né? Esses movimentos que vão se realizar aqui, né? O aumento do fiscalismo português também é um fator muito, muito importante, né? A gente viu na aula passada, né, que a revolta do Felipe dos Santos foi meio que um embrião dessa Inconfidência Mineira, né? Porque o Felipe dos Santos, que era um português, lutava contra esse fiscalismo absurdo português também. Ele lutou contra a Derma, não, mas as casas de fundição, né? Não lembro se a Derrame luta também, mas as casas de fundição era algo que ele era muito contra ali em Vila Rica, né? Hoje Ouro Preto, né? Muito contra. E esse fiscalismo, lembrando aqui, o final do século XVIII começa a crescer, porque o final do século, porque lembram, no começo do século XVIII, se descobre muito ouro e muita abundância, né? Muito fácil a extração do ouro, até porque a forma que era descoberta o ouro, né? Ali no riozinho, pegar a peneirinha, descobrir ouro e ficar rico, a mobilidade social, né? Já nisso, né? Nesse período, o ouro começa a cair. Já não se começa a encontrar tanto ouro, tendo em vista como se encontrava o ouro, né? Foi uma coisa muito fácil de encontrar, mas tudo que vem fácil vai fácil também, né? O ditado popular, né?
A Conjuração Mineira, ela estava prevista para acontecer no mesmo dia que ia acontecer a derrama, né? Que era uma forma de colocar ali na prática, né? O que era a derrama, então, só para a gente lembrar, né? Lembra daquelas pessoas que iam ali nos seus riozinhos e pegavam ouro, que tinha esse direito, né? E dessa possibilidade de encontrar ouro na colônia nesse período? Essa pessoa tinha que pagar todos os tributos que estavam previstos ali a Portugal, né? Tinha que pagar tudo ali e era isso, né? A pessoa, mas lógico que existiam pessoas que não pagavam, né? Às vezes por não ter, ou às vezes por realmente não querer pagar, né? Então a derrama era uma forma arbitrária de entrar dentro da casa da pessoa e pegar o que ela deve à coroa, né? E isso acontecia, né? Não assim de uma maneira muito porque né, eles tentavam dialogar, né? Não podia ter apenas essa dificuldade, né, de conversar com os colonos, né? A metrópole não poderia agir dessa forma, né? Então a derrama era uma coisa que acontecia sempre em uma última circunstância, né? Mas acontecia, né? E a Conjuração Mineira estava programada para acontecer no dia que fosse acontecer a derrama, que era essa forma arbitrária de pegar o que tu me deves, né? E qual é a característica dessa Inconfidência Mineira que ocorreu em 1789, né? Ela é elitista, ela não circula, essas ideias que circulam nessa conjuração não circulam entre a população, a elite que tramita tudo, né, para acontecer essa revolução, né? É uma revolução também de caráter republicano, tendo em vista que eles queriam se separar quebrar, né, com essa monarquia, né, que tinha, né, com esse sistema absoluto e fazer ali uma monarquia, né? Não uma monarquia voltada só para Minas Gerais, né? Talvez num contexto mais particular seja só para Minas Gerais, né? Mas quando a gente olha para isso, a gente pensa também em lugares importantes, né? Porque Minas Gerais, por exemplo, está ali no meio do Brasil, no meio do nada. Como que esse país faz ali praticamente para sobreviver, né? Ele teria que tratar acordos, por exemplo, com a coroa de quem ele tinha se desvinculado, né? Então a gente tem que pensar também nessa Inconfidência Mineira que junta ali uma parte ali do Rio de Janeiro, que junta uma parte ali também do que a gente conhece hoje de São Paulo, né? Então tá meio que tudo articulado ali. Essa Inconfidência seria de todo, mais ou menos de todos esses territórios ali, né? Essa Inconfidência, então, por ser um caráter elitista, lógico, eles vão querer a manutenção da escravidão. A escravidão, e aqui então, na Conjuração Mineira, ela não é pensada para ser abolida, ela é pensada para ser contínua, né? Continuar, né? Tendo em vista que era um comércio muito lucrativo que acontecia no Brasil, né? E eles queriam continuar, né? Porque os escravos, nessa realidade, já ajudavam a encontrar o ouro também, né? Essa dificuldade no final do século de encontrar ouro era muito grande, né? E quem tinha seus escravos para conseguir ir ali pegar o ouro, né? Era muito bom, né? Você tem uma ajuda, né, ali para conseguir o que você quer, né? Então, quem são os líderes desse movimento? É o José Joaquim da Maia, que é um estudante, o Cláudio Manuel da Costa, que é um poeta, o Alvarenga Peixoto, que é um outro poeta, o Tomás Antônio Gonzaga, que é outro poeta, o Carlos de Toledo, que é um médico, e o Joaquim José da Silva Xavier, que é o Tiradentes, né? Nesse momento, né, quando a gente olha para esses líderes, né, e vê esses nomes, um é estudante, o outro é poeta, a gente tem que lembrar também que dentro de Minas Gerais, quase todo mundo, peraí, gente, quase todo mundo tinha uma segunda profissão. Quase todo mundo ali era mineiro também, né? Tendo em vista, né, que o ouro, né, a mobilidade social, né, era fácil de encontrar, né? Então ali praticamente todo mundo era mineiro, conseguia ali ter o seu ourinho, né? Isso é bem importante, né? Esse Joaquim, deixa eu ver se é ele mesmo. O Joaquim Silvério dos Seis, eu coloquei o nome dele aqui? Não. O Joaquim Silvérios, então o que acontece, né, nessa Inconfidência Mineira, né? Eles estão tramando, então, né, fazer de Minas Gerais uma república, né?
E a coroa descobre, né, existe o nosso delator, né, que é o Joaquim Silvério dos Reis, né, que é o Judas, né, o X9, né, o mais conhecido, né, que delata os líderes desse movimento, né, que estavam tramando fazer tudo isso, né. Eu falei para vocês que esse movimento é de um caráter elitista. Logo, todas essas pessoas pertenciam à elite. No entanto, Joaquim José da Silva Xavier era a pessoa que era menos influente dentro dessa elite. Né? Por exemplo, assim, todos os outros possuíam escravos, o Joaquim José também tinha escravos, né? Ele não era uma pessoa ali à toa, né? Ele era uma pessoa que pertencia, né? Ele não é uma pessoa que não pertencia à elite, era à toa, né? Mas eles entenderam o que eu quis dizer. Ele pertencia a essa elite também, né? Mas ele era uma pessoa menos influente ali. Ele pertencia, mas não era aquela pessoa assim que, nossa, de altos graus, de altas patentes e de grande dinheiro ali que ele tinha, né? Então, assim, quando ele é delatado, quem é morto, né? O resto do pessoal, né? Tudo convidado a se retirar do país, né? Você pode se retirar daqui, né? Senão você vai morrer, né? E o Joaquim, né? Porque esses movimentos sempre tem que ter alguém que seja a referência para não se fazer novamente esse movimento, para não se tentar contra a coroa. Não há a possibilidade de você ser contra, né, as coisas que são estabelecidas pelo rei, né, nesse sistema, né? E o Joaquim, que era uma pessoa menos influente, foi a pessoa que foi é, é, escolhida para ser morta ali em praça pública, ser enforcada, ser esquartejada e seus membros postos ali, né, nas cidades, né, e tal, né, para as pessoas lembrarem dele como isso, né. É bem interessante, né, esse movimento. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu esqueci de falar. Eu trouxe aqui umas imagens muito importantes, né, que já são do século XX, né, ou essa daqui é do século XX, essa é já do final, né, do... Essa daqui tá quase... Não, essa daqui já é República, essa já é República, né. Essas imagens são muito importantes, porque quando aconteceu tudo isso, né, Tiradentes foi visto como uma pessoa ali malévola, né, uma pessoa assim, nossa, olha o que ele está tentando fazer, né, perante aos olhos, né, da coroa, claro, né. Mas que ano que vocês acham e quem, em que período do Brasil vocês acham que essa história do Tiradentes é retomada? Porque dentro do Brasil colônia, isso não pode ser nenhum motivo de Marte, nenhum motivo de felicidade, né? O que esse movimento propunha, né? Mas em que período, então, aqui do Brasil, que essa imagem do Tiradentes começa a ser utilizada com outro viés? Alguém pode me responder? Depois da independência? Não. Vamos, pessoal. Que período? Vou falar então. A Amanda falou que era a República. Na República, isso mesmo. Na República, então, né? Porque a República vai tentar o quê? Mostrar que o período monárquico, né, que foi um período de 67 anos praticamente aqui no Brasil, né, e o período da colônia, que também governada por uma monarquia, né, foram totalmente ruins, né? E eles tentam mostrar essa imagem do Tiradentes para falar que, olha como que é, né? Existiam pessoas desse contexto aí do absolutismo, que já eram contra o absolutismo, né? Que queriam uma república, né? Então Tiradentes vira um mártir, né? E como que Tiradentes vai virar um mártir? A partir das pinturas, né? As pinturas nesses períodos são muito difundidas e muito importantes, né? Tanto que no período do Império, a gente vai ter uma aula sobre isso, as pinturas, né, que vão retratar a monarquia no período imperial também são muito, muito, muito importantes, né? Mas essas pinturas, então, são assim cheias de coisas que não aconteceram, né? Assim, do jeito que são relatadas, né? E com viés, né? Por exemplo, aqui. Nessa imagem aqui que a gente está vendo Tiradentes. Tiradentes, nessa daqui também. Tiradentes vai se assimilar a quem? Que outro personagem histórico Tiradentes é assimilado? Messias?
Messias, Jesus Cristo, né? Ele é muito assimilado a Jesus Cristo. No entanto, nesse período, quando uma pessoa era presa pela coroa portuguesa, essa pessoa raspava a barba, a pessoa ali que cuidava da cadeia, claro, né? Não o próprio preso, senão o preso se matava, porque ele sabia que ele ia morrer, né? Então, se raspava a cabeça e se raspava a barba. Logo, Tiradentes não podia ter barba e nem cabelo, né? Então, essa imagem de Jesus dele é uma imagem muito modificada dentro da República, porque a imagem vai circular o imaginário de uma forma muito mais precisa do que a leitura escrita. Né? Então, por exemplo, assim, né, tendo em vista que o Brasil não passou ainda, o Brasil nem até hoje, né, se a gente for parar para pensar, né, a Argentina, por exemplo, quando se consolida uma república, né, e tem aquele êxodo rural já na década no século XX, né? Vai ter, esqueci o nome do presidente ali da Argentina. Esqueci o nome dele. Esqueci. Mas ele vai fazer, por exemplo, uma alfabetização ali geral do povo, né? O povo vai ser alfabetizado. E isso não acontece aqui no Brasil, né? Então, assim, as letras não circulavam tanto, mas a imagem circulava muito, porque a imagem ficava no imaginário das pessoas, né? Então, esse imaginário numa sociedade cristã de uma pessoa que é bem parecida com Jesus Cristo, com a história de Jesus Cristo, que teve ali o seu Judas, né, que denunciou, né, para não ser morto, né, e tal, né? Essa imagem pega muito, né? E a imagem dessa república pega também, né? Como, ai, nossa, a República é muito interessante, né? Essa imagem aqui também é muito interessante porque já coloca o próprio Jesus Cristo aqui, né, do lado de Tiradentes, né? Mostrando que ele também foi um mártir do Brasil, né? E eu gosto muito de olhar para esse quadro, gente, porque esse quadro me lembra a forma com que o corpo do Tiradentes está estruturado nesse quadro, me lembra muito a América Latina. Parece, né, um pouquinho aqui na América Latina, né? Eu acho isso muito, muito interessante, né? Aqui, né? Eu acho bacana isso, né? Mas tudo isso, né, é meio que uma manipulação ali da ideia, né, do próprio imaginário, né, que circulava, né? E isso é muito importante falar, né? Porque essas representações, então, não se assimilam a quem foi Tiradentes, né? Não existia fotografia, né? Existiam as pinturas. E nos 100 anos, né, anteriores, né, que aconteceu essa revolta em Confidência Mineira, né? Então não se sabe como foi Tiradentes, né? A gente sabe que ele realmente existiu, né? Mas essas imagens, né, são muito interessantes porque elas mostram a ideia de um outro período sobre um outro período, né? É bem interessante isso, eu gosto muito disso. Alguém teve alguma dúvida aí sobre a Inconfidência Mineira? Não? Ô, professor. Oi, pode falar. Tchau. Desculpa. Teve. Eu não lembro se foi um pouco depois da Inconfidência Mineira, mas o Rio Grande do Sul também. Eles quiseram a independência, né, do Brasil. Sim, o Rio Grande do Sul também. Eu acho que foi já é no período do Império, né? Eles também vão querer sua independência também, né? Não sendo colônia e império, mas eles também, né? Vários vários estados aqui dentro do Brasil vão querer sua independência, né? Era bem arbitrário, né? A forma como eram feitas as coisas, né? Quando ocorre a independência do Brasil, é bem importante observar isso, né? O Dom Pedro, por exemplo, ele tem uma massa da elite do Sul e do Sudeste que o apoiavam, né, nessa independência. O Norte e o Nordeste, por exemplo, não apoiavam ele, né? Então ali mais revoltas, né, que não queriam aceitar essa independência e queriam seguir as cortes de Lisboa, né, seguir o rei de Portugal e não seguir a Dom Pedro, né? Então tem muito isso, muito pessoal querendo sua independência, ou muito pessoal também indo contra, né, o que estava acontecendo ali do período, né? Sempre tem os do contra, né? Não, lógico que seguir a carreira, né, do que está acontecendo, a independência também foi uma coisa assim maravilhosa, né, porque foi muito mais, né, uma coisa contínua, né, hoje parando para pensar, né, uma coisa muito mais contínua do que uma revolução, né, mas para a época foi muito mais uma revolução do que uma coisa contínua, né, bem interessante também isso. Mas responde a pergunta? Professor, Sim. eu tenho. Ah, pode falar. Pode falar quem ia falar antes. Não, acho que ela falou que ela respondeu a pergunta dela. Pode falar você. Ah, tá. Então, as pessoas que eram pró-república, que estavam lutando contra a monarquia e pela república, esses líderes, eles propunham já o modelo tripartite de república?
Eu acredito que não, né? Esse modelo de república, né, se fosse, né, consolidado, eu acho que seria mais um modelo de república ali nas ideias das repúblicas espanholas, né? Que ali era uma elite, né? Por exemplo, na Argentina, né? Era uma elite crioula ali que crioula, né? Que cuidava ali, geria ali tudo, né? Normalmente não vira uma república assim. Vira uma república, mas não nos viés de república que a gente conhece hoje, né? Meio porque é uma elite ali dominante que vai articular tudo, né? Mas eu não sei te dizer, eu acredito que não. Lógico que eles teriam, por exemplo, uma constituinte, né? Porque nesse momento eles já prezavam isso, né? Uma Constituição, né, que dava direitos, né, e tudo mais, né, uma coisa mais liberal, talvez, né, voltado a isso, tendo em vista todo esse contexto, né, que eles passavam, né, então poderia ter sido feita alguma coisa mais nesse tipo, assim, mas se haveria uma divisão dos poderes, eu acho que não, né, do que é executivo, do que, não, talvez, eu acho que, talvez, é que eu não sei agora te dizer isso, viu, talvez poderia existir. Ou uma pessoa só representar tudo, não sei, não sei. Não sei, talvez existisse, porque uma república, né, teria os partidos também, né? Nenhum, né, nada é tão homogêneo, né? Seria uma coisa mais heterogênea, né? Então teria muitas diversidades, né? Políticas, né? Discordâncias, né, do que acontecer. Então talvez existisse algumas coisas que tentassem assegurar, né? Não sei te dizer. Mas esse planejamento de república deles, não sei te dizer realmente como seria. Mas que eles queriam implantar uma república, eles queriam. Tudo bem, Danilo? Tudo bem, professor, obrigado. Nada, que isso. Vamos para a questão. Alguém pode ler a questão para mim? Eu posso. Pode ler. É o Henrique? Isso. Pode ler, Henrique. Acerca da Inconfidência Mineira, 1789, é correto afirmar que a coroa portuguesa, diante da possível vitória do movimento, negociou com os inconfidentes e propôs a anistia total dos revoltosos. B. O projeto dos Inconfidentes, com o objetivo de deslocar mão de obra para as minas, inclui o fechamento de engenhos e de fábricas de tecidos. C. A maior parte da direção do movimento era formada por pessoas pobres, e em suas propostas havia defesa da extinção da propriedade privada. D. A rebelião ocorreu em um contexto no qual acontecia a diminuição da produção do ouro e o aumento na cobrança de impostos por parte da coroa portuguesa. E E. A introdução do trabalho livre em substituição à mão de obra escrava e a indenização aos grandes proprietários escravagistas era defendida pelos inconfidentes. Obrigado, Henrique. E aí, pessoal, qual que é a alternativa? Tá ganhando a D, professor, no chat. A D? Uhum. Será que é a D, pessoal? Vamos ver, então. Tchan. Foi? É a D, gente. Essa rebelião ocorreu em um contexto com o qual acontecia a diminuição do ouro, tendo em vista o final do século XVIII, que foi um final marcado, então, por essa crise, do início dessa crise do ouro, né? O começo muito vantajoso, o que vem fácil, vai fácil, e o final muito louco, né? E o aumento dessa cobrança de impostos por parte da coroa, né? Porque a coroa estava nem aí, né? Se o ouro estava acabando, né? Queria que fosse pagado os impostos que já existiam e mais impostos eram criados, né? Para se obter o maior lucro possível, né? Dentro de tudo isso. Então a alternativa correta é a D mesmo. Essa aí não faz sentido, trabalho livre, não, eles queriam manutenção da escravidão, né? Movimento formado por pessoas pobres, não, porque eram pessoas da elite, né? Um projeto que deslocar a mão de obra para as minas, com o fechamento de engenhos e fábricas de tecidos. Não, eles não eram contra isso também, não faz sentido. A coroa de Vitória Movimento negociou, não negociou, a coroa ganha sempre em tudo. A próxima revolta que a gente vai ver, agora eu vou tentar falar um pouco mais rápido, que tem mais duas, né? Que é a Conjuração Baiana, né? A Guerra dos Alfaiates, né? Que ocorreu também no mesmo ano, né? Bem interessante, né? No mesmo ano que a Conjuração Mineira, né? Que é
o movimento mineiro, né? Qual é a influência da baiana, né? Porque ela é parecida com a mineira, mas ao mesmo tempo ela destoa em alguns pontos muito importantes, né? Ela vai ter uma influência luminista também, né? Essas influências luministas são muito importantes, né? E mais essa influência da Revolução Francesa já na sua fase, no caráter popular ali, né? Do terceiro estado, né? Das pessoas ali que defendiam tudo, né? E tal, né? Bem importante isso, né? Das pessoas que gritaram ali no dia lá que o Luiz estava revolução e tal. E qual é um fator muito importante também? O aumento da miséria em Salvador, né? Essa crise da economia açucareira, né? Essa crise da economia é muito importante para acontecer essa revolta, né? Porque as províncias, as capitanias que estavam mais ao norte e nordeste eram praticamente esquecidas nesse contexto do ouro, né, aqui no Brasil, né? Por mais que o ouro também estava entrando em crise, né? Mas elas eram praticamente esquecidas, né? Aqui na Bahia, por exemplo, em Pernambuco, existia até uma dificuldade de se entrar produtos que eram de necessidade básica, assim, sabe? Para as pessoas continuarem ali sua subsistência, né? Que, dos negócios, né? Que aconteciam com outros com Portugal, por exemplo, né? Tendo visto o pacto colonial vigente ainda, né? Mas tinha essa dificuldade de entrar os próprios produtos, né? E qual é a característica dessa conjuração? Ela é de caráter popular. Num primeiro momento, ela começa a ser discutida num caráter elitista, mas essa ideia consegue chegar nas pessoas populares que vão aderir à ideia, né? Que vão aderir a essa ideia também, né? Por exemplo, o João de Deus, que foi um dos líderes dessa revolta, ele era um alfaiate, né? Uma pessoa ali que não está num lugar muito vantajoso dentro dessa sociedade, né? Nesse período, né? Era uma revolta também que queria um governo republicano, né? Sua separação ali, né? Claro, né? Um governo republicano. Eles eram abolicionistas, né? É muito importante falar isso, porque os próprios escravos participaram dessa revolta, né? Eles estavam ali também tentando articular com isso, né? E aí vocês podem me perguntar, nossa, professor, mas se a escravidão era tão vantajosa, se tudo aí era tão bacana, né, e tal, por que eles eram contra, então, a escravidão, né? Ora, a Inglaterra já estava passando por seu período industrial. E na independência, a Inglaterra já vai querer ali meio que fazer com que o tráfico de escravos seja diminuído, né? Por que isso? Porque ela vai ter em mente que essas pessoas que vão parar de ser escravas, elas vão ali se integrar à sociedade, possivelmente virarem cidadãos, né? Bem aspas, né? E essas pessoas também vão poder consumir, né? Então, assim, e você também destruir esse sistema que é muito lucrativo, para o seu sistema ser muito lucrativo, é muito importante, né? Então, essas características abolicionistas aconteciam muito também nessa integração ali desse pessoal, né? Mas esses abolicionistas também, né, têm um caráter muito peculiar, assim, né? Porque quando a gente fala de abolição, a gente está falando já dos negros que nasceram aqui no Brasil e não propriamente do africano que está vindo, né, aqui, né? É bem louco isso, né? Porque eles vão propor a independência deles, né, e de outro povo não, né? Mas tá. E nesse movimento também tem a influência da maçonaria. A maçonaria, gente, no contexto na história mundial, ela é muito importante. Porque de que significa a palavra maçom? A palavra maçom significa, no primeiro momento, em séculos muito, muito, muito anteriores, pedreiro, né? Mas nesse momento, a maçonaria já era integrada a uma elite. Por exemplo, dentro da independência do Brasil, José Bonifácio ele pertencia à maçonaria. Quando ocorre a República, Deodoro da Fonseca participa, o Salles também era integrante da maçonaria. A maçonaria era uma coisa muito forte no Brasil que muitas pessoas faziam parte, né? Hoje, né, quando a gente fala sobre maçonaria, né, existem muitas ideias, né, que correm do que acontece ali, né, que na verdade não são tão a coisa, né, ali, né. Mas a minha aula tá acabando. Mas tá, essa influência da maçonaria é muito importante ali, né, tendo em vista que várias pessoas faziam parte da maçonaria também, né, líderes, né,
pessoas ali importantes, né? Quem são os líderes, então, dessa revolta? É o Cipriano Barata, o padre Agostinho Gomes, o Luiz Gonzaga das Virgens, que ele era um soldado, né? Esses outros já pertenciam a uma classe mais abastada, e esses dois pertenciam a uma classe muito menos abastada, né? E o João de Deus, né, que é sempre a pessoa mais mencionada, né? Quando se descobre que esse movimento estava tentando ali alcançar a sua vitória, né? A coroa intervém também, né? Esses dois aqui também são convidados, pode se retirar, e esses outros dois aqui são convidados à pena capital, né? Eles são mortos também, né? Porque tem em vista que não podia ser contra tudo que a coroa representava, fazia ali, né? Alguma pergunta sobre essa? Essa é bem parecida com a outra, assim, não tem muita assim, coisa assim nela, mas o contexto geral dela é esse. Não? Vou seguir para a próxima, então, para a gente dar andamento. Ó, eu segui a próxima. E a gente tem a Revolução Pernambucana, que ocorre em 1817, que também é outro período muito interessante, né? Vocês perceberam que essas outras duas que são muito importantes aconteceram no final do século XVIII. Essa já ocorre no início do século XIX. Esse início do século XIX, necessariamente nesse ano, quem estava no Brasil? Quem estava no Brasil, pessoal, nesse período? Vou chutar a família real. A família real. Quem falou foi o Henrique? Eu, Danilo. Ah, o Danilo? Isso mesmo, Danilo. A família real já estava no Brasil, né, nesse momento. Eles vieram em 1808, né? E qual é o fator para essa Revolução Pernambucana acontecer, né? Essa crise regional econômica, como eu falei para vocês, né? Ali o Nordeste passava por uma crise muito forte, né? O absolutismo monárquico português também, né? Porque quando chegou a família real no Brasil, para sustentar essa família, os impostos foram aumentados, né? E foram aumentados para quase todas as províncias aqui do Brasil, né? Pernambuco não foi isento disso, né? Eles também tiveram que pagar, né? Então eles eram contra isso, né? Essa influência do iluminismo também, né, é muito importante, né? E os aqui eu falei, os novos impostos para sustentar a corte portuguesa no Brasil também, né? São fatores muito importantes para essa revolução acontecer. Qual é a característica dela, né? Ela é elitista, ela é bem semelhante à revolução a Inconfidência Mineira, ela é elitista também, planejada ali pela aristocracia açucareira, né? Ali o pessoal ainda que tentava sobreviver com o açúcar. Ela era de um caráter republicano também, né? Tentando ali sua emancipação e propor uma república. Grande influência da maçonaria também, como eu já falei para vocês, né? A maçonaria é muito importante no contexto do Brasil, não só no Brasil, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, em Washington, a cidade de Washington, ela é formada por maçons. Não sei se vocês costumam ver, por exemplo, aqueles filmes bregas do Nicolas Cage. Desculpa quem gosta dele, mas é muito brega. Eu adoro ver, mas é brega. Tem aquele filme lá que ele tá lidando com um tesouro, alguma coisa assim, aí tem tudo aquelas coisas, né? Aquilo lá e tudo são referências maçônicas, né? Daquele ouro escondido, né? E tudo mais, né? Bem interessante isso, né? Washington, uma cidade, né? Feita por maçons, né? Então ela tem muitos símbolos, né? E tal. A minha cidade, por exemplo, o Sertãozinho, né? É uma cidade também maçônica, né? Assim, num certo modo, né? Quando eu ando de carro aqui na cidade, em várias rotatórias, por exemplo, tem símbolos maçom, tem lojas com símbolos maçom. A maçonaria aqui na cidade, por exemplo, é um lugar assim enorme, 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 muito bonito também, né? E muito grande, né? E tal, né? Então tem uma influência muito forte ainda aqui no Brasil, né? Quem são os líderes desse movimento? É o José Luiz Mendonça, o padre João Ribeiro, o Domingos José Martins, e o mais importante que é o Frei Caneca, porque o Frei Caneca, ele não morre, né, mas ele vai participar ainda da Revolução do Porto, né, ele vai ser, não da Revolução do Porto, da Revolução do Equador, né, já no período da monarquia, né, ele vai ser solto, né, todos esses líderes têm muito importantes porque eles não foram mortos, eles foram presos, né, e eles são soltos na Revolução do Porto, que acontece em Portugal, né? A gente vai tratar disso na próxima aula. Mas eles são soltos, né? E eles fazem ali uma outra revolução, né? Muito importante também falar isso.
né? Mas o Frei Caneca, ele é muito importante, né, dentro dessa revolução, né? Porque nesse momento ele vai querer a separação do Brasil e ele vai se pensar como pernambucano. E a Revolução Pernambucana é a única, na verdade, dessas revoluções, né? Diferente das nativistas, que existe uma ação muito forte, né, ali dos indivíduos, de batalhas de verdade, né? Essas outras não têm muito esse caráter, né? Já a Revolução Pernambucana vai conseguir manter por alguns anos sua independência, uma administração própria ali em Pernambuco, né? Isso vai motivar as outras capitanias, né? As outras províncias ali, a Bahia vai ser muito influenciada nesse período, né? Alagoas ali também, é tudo envolvido, tudo junto, né? Vão ser muito influenciadas, né? Por tudo isso dessa Revolução Pernambucana, porque eles conseguem de fato um período ali de se manter independentes. Lógico que não é um período muito grande, não é uma coisa curta, porque a coroa vai intervir e vai acabar com tudo isso e prender todo mundo, né? Mas o Frei Caneca, como eu tô falando, ele é um personagem muito interessante, porque eu esqueci o ano, acho que em 1820. Ele depois de uns anos, né, dessa revolução, ele articula um texto muito interessante, que ele fala sobre as concepções que a gente tem que mudar nossas concepções sobre pátria e nação, né? E ele tenta unir, ele fala pela primeira vez, numa coisa mais documentada, sobre uma união do povo brasileiro, né? Ele já começa não do povo brasileiro, fala português do Brasil ainda, mas já dá uma ideia do que se forma como brasileiro, porque o brasileiro, como essa união de todo o Brasil, ainda vai ser uma coisa construída, né? Vai ser uma ideia ainda construída, né? Mas ele propõe isso, e é interessante esse texto dele, porque ele vai falar, por exemplo, que os brasileiros aqui têm que lutar contra esses portugueses que vêm aqui e acham que podem fazer o que quiserem com as terras, né, pegarem o que eles querem, lucrarem à vontade, quando na verdade não, né? Essa terra pertence a quem está aqui, que é os portugueses do Brasil, né? Eles esquecem os indígenas nesse momento, né? Mas o Frei Caneca é um personagem muito importante. Ele vai morrer, de fato, com a Revolução do Equador, né, que também acontece ali no Nordeste, né, acho que em Pernambuco que acontece, né, mas ele vai morrer de fato nessa revolução, né, nessa primeira ele não morre, né, mas essa revolução também é muito importante, se você esquece de falar alguma coisa. Era isso, então, não tinha mais nada para falar. Ficou alguma dúvida, alguma coisa no ar? Nossa, sumiu aqui. Voltou. Ficou alguma dúvida, alguma coisa no ar? Não. Não mesmo, pessoal. Mas o que a gente então tem que lembrar dessas características, então, era que as revoltas nativistas tem que frisar isso e saber diferenciar elas, porque isso é muito importante. As revoltas nativistas vão pregar, então, que vão querer o fim do pacto colonial, mas não o fim do colonialismo. As separatistas ou emancipatórias vão querer o fim de tudo isso, o estabelecimento de uma república, uma coisa nova, né? Isso que eu tinha para falar hoje. Alguém não tem mesmo nenhuma dúvida? Bom, então é isso, pessoal, a aula de hoje, né? Então até semana que vem. Eu já vou disponibilizar o formulário no Google Drive lá para vocês. Aí vocês entrem, deem uma lida ali nas coisinhas, nas questões, né? Eu aconselho vocês não responderem agora, porque tem algumas questões que a gente vai tratar mais no final, mas eu acho que porque eu falei, algumas coisas que eu falei hoje, talvez já dê para responder a última questão. Mas eu espero que vocês esperem as últimas aulas, que a gente está chegando no final do módulo. Outra coisa que eu queria falar também, que eu acabei não falando no começo, é que eu tô pensando de depois, deixa eu pegar meu calendário, depois do dia 18, que vai ter, a gente vai fechar o módulo, no dia 25 eu vou dar uma aula para vocês sobre os indígenas no Brasil, que a gente não falou sobre isso, eu pulei esse tópico. E eu queria pedir desculpas. E aí a gente também tem uma aula sobre os indígenas no Brasil, que vai ser bacana, e aí de fato a gente entra no Brasil Império, e aí a gente vê o que aconteceu, o que Dom Pedro fez, tá bom? Mas era isso a aula de hoje, então um beijão para vocês, e até semana que vem. Espero vocês então. Tchau, pessoal.